Se a gente for olhar para o dólar, desde 2018, ele estava na casa dos 3 e pouquinho, ele chegou a bater quase R$6, 5,85. E agora, finalmente, ele está abaixo de R$5, hoje sendo negociado próximo de 4,91. Isso daqui diz muita coisa sobre economia, muita coisa sobre a nossa vida, muita coisa sobre o nosso bolso e muita coisa também sobre os nossos investimentos. Então hoje preparei um roteiro aqui para refletir um pouco sobre o porquê isso aconteceu e qual é o impacto disso no seu bolso, e depois vamos passear um pouquinho sobre o que a gente pode talvez fazer ou refletir com o nosso dinheiro, ou pelo menos nos aproveitarmos disso de alguma forma. Então vamos lá, a gente vai falar sobre as causas dessa queda recente do dólar, se a gente está chegando ao fim da hegemonia do dólar como moeda global, é um tema bem importante, quanto deveria valer o real de fato e o que eu estou fazendo com o meu dinheiro de uma forma geral, porque o detalhe você já tem no Rumo ao Bilhão. Começamos então pela queda do dólar. Tá? A queda do dólar tem 3 motivos. O primeiro são os termos de troca, o segundo é a taxa de juros e o terceiro são as reservas internacionais. Então você precisa entender por que isso está acontecendo. Antes de entender por que está acontecendo, tem um pedido para você, tá? O roteiro tá bacana, o vídeo tá legal, o time tá engajado, tá produzindo, e eu peço para que você curta esse vídeo, tá? É muito importante para o nosso trabalho chegar a mais pessoas, então clica aqui no botão de curtir e ficarmos muito felizes com a sua curtida. Pois bem, o que é o termo de troca? O termo de troca é uma medida que compara os preços das exportações de um país com o preço das importações. Então, para pensar. Se o preço das exportações de um país aumenta em relação aos preços das importações, os termos de troca melhoram. Pensa que se eu tenho um iPhone, esse iPhone custa $10.000 e o dólar custa R$10, cada $1 custa R$10, eu vou poder comprar a quantidade de iPhones. Se de repente o dólar passa a custar R$5, você concorda que agora eu posso comprar o mesmo dólar com metade do dinheiro? Então eu posso comprar 2 vezes mais iPhone? Então a lógica dos termos de troca é assim, né? Se os termos de troca melhoram, eu posso comprar mais. Se os termos de troca pioram, eu posso comprar menos. Qual que é o lado bom de eu comprar menos? O lado bom de eu comprar menos é que significa que é mais barato para os outros comprarem de mim. Logo, eu vou acabar vendendo mais, porque os outros vão comprar mais também de mim. E aqui no meu ambiente, onde negociamos em real, as pessoas vão poder comprar mais. Eu terei mais quantidade de reais, porque vai ficar muito mais atrativo comprar de mim. Então é sempre uma balança. Só que os termos de troca têm uma forte relação com o câmbio, porque quando os termos de troca sobem, a taxa de câmbio tende a se valorizar. E como você pode ver nesse gráfico, a correlação é muito forte entre os termos de troca com os Estados Unidos e, de fato, a nossa moeda. Do começo de 2023 até agora, os termos de troca já saíram de 115 pontos percentuais para praticamente 100. Ou seja, menores termos de troca significam que o próprio dólar se desvalorizou frente a essa cesta de moedas, onde a gente acaba encontrando o real. Em segundo lugar, a gente tem a taxa de juros. A taxa de juros ela é um instrumento muito importante para a gente auxiliar a economia ir numa direção ou na outra, dependendo do que a gente precisa no momento. A gente tem visto muitas notícias aqui no Brasil falando sobre como a taxa de juros está alta, e realmente 13,75 é uma taxa de juros que a gente não via faz tempo, né? Virou quase que um ato político você brigar contra o Banco Central de alguma forma. E se você não sabe, quem define a Selic é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E o Copom, a cada 45 dias, se reúne para dizer qual é a taxa de juros daqui para frente. Só que a gente tem uma meta da inflação, e a meta da inflação ela não tem sido batida durante muito tempo. E como a meta da inflação não tem sido batida por muito tempo, a gente tem a taxa de juros sendo colocada lá em cima, porque a taxa de juros ela faz com que as pessoas consumam menos. Se as pessoas consomem menos, os preços caem, porque as empresas precisam deixar esses produtos mais atrativos para serem vendidos. Porque se a taxa de juros está alta, eu vou deixar meu dinheiro investido ao invés de gastar. Eu vou deixar meu dinheiro no banco ao invés de investir na minha companhia para que ela cresça. Eu vou então deixar de contratar funcionários por causa disso e eles vão consumir menos, e a gente tem um ciclo. Então, com a taxa de juros alta, eu tendo a reduzir a inflação, que está muito alta. Só que quando eu subo a taxa de juros, fica bom para os investimentos. Então, o Brasil ele tem a maior taxa de juros real do mundo nesse momento. Com uma taxa de juros de 13,75 e inflação de 4,65, a gente tem um juro real de 8,7%.
4%, ou seja, é maior do que todos os países aqui, ó. México 4,12, China 2,93. Você tem países como a Suíça que é negativo, Canadá que é negativo, Coreia do Sul que é negativo. Então, quando fica muito atrativo investir no país, o que acontece? Você tem outros países mandando dinheiro para cá para investir na nossa moeda, para investir na nossa taxa de juros. Então, imagina que você é os Estados Unidos e você tem uma grana. Aonde você vai mandar? Poxa, se está muito atrativo aqui, vou mandar para o Brasil. E se eu mando para o Brasil, é natural que eu vou comprar real. Então, eu preciso vender dólar e comprar real. Se eu compro real, o real se valoriza. Se o real se valoriza, agora eu compro mais dólares com a mesma quantidade de real. E o real se valorizar significa que o dólar vai valendo cada vez menos. Então, aí o dólar vale menos de 5 e assim por diante. E o terceiro fator é o fator reservas internacionais. Porque assim como a gente tem uma reserva de emergência, os países também têm, né? Isso daqui nos últimos governos foi um assunto muito falado em relação às reservas internacionais. E as reservas internacionais, elas geralmente ficavam em dólar. Se você for ver aqui a reserva internacional do Brasil, 80% está em dólar, depois 5% em euro, 5% em yuan, 3,5% em libra e assim por diante. Só que desde o começo dos anos 2000, as reservas em dólar saíram de mais de 70% nos bancos centrais para menos de 60%. Então a gente vê uma redução de reservas internacionais em dólar. Se tem menos reserva internacional em dólar, significa que o mundo inteiro, de certa forma, está tendo menos reserva em dólar, logo está comprando menos dólar ou até vendendo dólar. Isso é que faz o quê? Com que o dólar se desvalorize de certa forma. E aí o nosso real ele tende a se valorizar frente ao dólar nesse momento. E o que os bancos centrais têm se exposto bastante nos últimos anos tem sido o ouro. Então se você for ver aqui as compras de ouro desde 1950, os bancos centrais nunca compraram tanto ouro quanto de 2010 para cá. Então você vê que tem um fluxo positivo de compra de ouro ao invés de um fluxo negativo. Então estão preocupados com o dólar, vista que estão apostando em outra moeda, outro recurso ou uma commodity como o ouro. E aí não tem como a gente não se perguntar, caraca, para onde será que vai o dólar? Será que é o fim da hegemonia do dólar como moeda global? Bom, tem dois pontos que eu quero trazer para vocês. Primeiro é sobre os pagamentos internacionais e segundo é sobre a moeda em transações comerciais. Existe um sistema global de pagamentos que talvez você não conheça chamado SWIFT. Ele é um tipo de rede bancária onde todos os bancos do mundo se comunicam e transferem recursos entre si. Ou seja, quando alguém envia dinheiro de um país para o outro, é provável que a gente envie dinheiro através do SWIFT. E o SWIFT publica um relatório todos os meses. Nesse relatório você consegue ver quanto dessas moedas tem transacionado, crescido ou diminuído. E a gente vê que as moedas que mais foram usadas em transações no mundo foram sempre o dólar, né, desde 2014, que são os dados que eu estou te apresentando. Só que em 2014 o dólar era responsável por 44% das transações. Em janeiro de 21 era responsável por 38% das transações e em janeiro agora 40%. Então a gente vê o quê? Que o dólar ele tem diminuído um pouco a sua expressividade e você vê que o euro está aumentando bastante. E o próprio yuan não tem crescido tanto assim, mesmo com a ascensão da China, mas o que eu queria mostrar para vocês é que o dólar, de certa forma, tem diminuído o percentual de transações e representatividade de uma forma global. Logo, tem menos gente comprando dólar. E o segundo ponto é sobre a moeda em transações comerciais, porque desde quando a gente teve o conflito de Rússia, Ucrânia e etc., né, os países têm procurado mecanismos para não ficarem independentes desse sistema de uma certa forma. E aí quando você vê, por exemplo, a China tem um sistema chamado CIPS. E aí como o Brasil, por exemplo, tem um acordo bilateral, né, ou seja, um acordo com a China, faz sentido o Brasil, junto com a China, usar o CIPS para o comércio, né, para esse comércio bilateral. Ou seja, eles fazem negócios entre si. E esses dias começaram a sair algumas notícias sobre exportar produtos para a China sem passar pelo dólar. E se isso de fato acontecer, a demanda por dólar vai diminuir, o que pode fazer o dólar também cair. Então, se eu acho que a gente está no fim da hegemonia do dólar, é muito difícil dizer, mas ninguém é obrigado a utilizar o dólar. Os bancos centrais utilizam ele por garantias das moedas que eles têm. Só que quando a gente fala de moeda é sempre algo muito delicado, porque se você for pegar o Brasil, olha só, a gente teve muitas moedas já no Brasil. A gente teve os réis por mais de 400 anos, o cruzeiro por 24 anos, cruzeiro novo por 3 anos, cruzeiro segundo, depois o cruzado novo, cruzeiro real e agora o real. O real, que é a moeda que mais deu certo, digamos assim, no Brasil, até agora, né? Porque ela é a moeda atual, ela existe há 27 anos só. Se for para pensar, é bem novo, né? Já os Estados Unidos tiveram uma única moeda desde 1792. E aí a gente vem para a próxima pergunta. Legal, entendi tudo isso, mas e quanto deveria valer o real?
Será que o real ele deveria valer menos? Será que deveria valer mais? E uma coisa que eu aprendi é que a melhor forma de você arruinar a carreira de analista é tentando prever para onde vai o real, para onde vai o dólar, porque de fato tem 1 bilhão de variáveis, ou talvez até mais. A gente não consegue prever para onde vai. Mas existem algumas coisas que podem nos dar um norte. Uma delas é o índice Big Mac, que é muito interessante, que é um indicador onde a gente calcula o preço do Big Mac em vários países e, em tese, esse mesmo produto deveria custar a mesma coisa em vários países diferentes. Porém, é claro que isso aqui não acontece e como não acontece, a gente consegue entender qual país tem uma moeda que está mais valorizada ou menos valorizada. E no Brasil, um Big Mac custa em média R$ 22,90, enquanto nos Estados Unidos custa $5,36. Ou seja, a taxa de câmbio justa seria em torno de R$ 4,27 para cada $1 se a gente fosse olhar para o índice do Big Mac. Se a gente puxa uma cesta de moedas de países emergentes, sem contar a China, e a gente cruza isso com o real, a gente vê que o real, de certa forma, desvalorizou mais do que a moeda dos países emergentes. Ou seja, por mais que a gente tenha os nossos problemas, será que a gente deveria ter uma moeda que desvalorizou mais do que os países emergentes? E dentre esses países eu tenho vários países perigosíssimos, por exemplo. E bom, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu acho extremamente difícil e talvez consuma muito tempo para não necessariamente você acertar na sua conclusão de para onde vai o dólar, para onde vai o real. Então por isso eu aprendi há bastante tempo já a diversificar meu patrimônio. Então vocês sabem bem o que eu faço. Eu tenho 25% do meu capital em ações brasileiras, 25% em ações americanas, 25% real estate e 25% em caixa. Eu vou te explicar o porquê faz sentido essa diversificação. Imagina que no ano zero eu tenho R$50 mil em um ativo e R$50 mil em outro ativo. Aí eu cheguei no ano 1, o que acontece é que o primeiro ativo subiu 100% e o segundo ativo ele caiu 50%. Então agora eu tenho 100 em um e 25 no outro. Aí no ano 2, o que acontece? O primeiro ativo ele cai 50% e o segundo ativo sobe 50%. Eu fiquei então no 0 a 0. Eu comecei o meu ano 0 com 50 mais 50, terminei o ano 2 com 50 mais 50, o mesmo patrimônio que eu tinha. Agora pensa no mesmo cenário, só que diversificando e rebalanceando o seu patrimônio. Eu tenho 50 no ativo A, tenho 50 no ativo B. Aí acontece o primeiro ano, onde um ativo sobe 100%, o outro cai 50%. Nesse momento, eu rebalancei meu patrimônio para que eu fique com 50% aqui e 50% aqui de novo. Agora, eu vou ter 62,50 em um, 62,50 no outro. O que acontece? Acontece no ano 2, onde um cai 50% e o outro sobe 100% de novo. A soma do meu patrimônio agora, então, é de R$ 156,25 ao invés de R$ 100. Então eu saio de um rendimento de 0% para um rendimento de 56,25% pelo simples fato de eu ter diversificado meu patrimônio e rebalanceado durante essas oscilações e capitalizado em cima da emoção das pessoas, sejam elas guiadas pelo medo, sejam elas guiadas pela ganância. Então, para mim, se você mistura isso com a lógica do Dollar Cost Average, você tem um bom portfólio, um bom patrimônio ao longo do tempo. Imagina que o Dollar Cost Average é basicamente você fazer um preço médio do dólar, ou seja, você comprar sempre. Por quê? Porque estatisticamente você tentar acertar o melhor ponto sempre de será que o dólar vai para 4,50? Será que ele vai para R$4? Será que vai para R$3? Você tentar acertar o melhor ponto é muito difícil. E muitas vezes você tentar acertar o melhor ponto vai te fazer perder às vezes 1, 2, 3, 4 dias de movimentos exacerbados e vai te fazer entregar todo o ganho que você teria se você acertasse o tempo correto. Por isso que a lógica é você comprar sempre, você investir sempre. Então, por exemplo, se você tivesse comprado todo mês $100 e investido $100 desde 1980, comprando todo mês um ETF que replica o S&P, você teria mais dinheiro comprando todo mês do que acertando exatamente quando seria o fundo do S&P. E a mesma coisa vale para o câmbio. E já que eu falei de diversificação, eu inclusive gravei uma FinClass sobre diversificação e num cenário ultra produzido, são várias aulas, ficou muito legal. Eu lembro que eu gravei ali pro início, pro lançamento da nossa FinClass e desde quando eu gravei essa FinClass, a gente já tem vários professores icônicos, alguns dos melhores nomes de finanças no planeta dentro da FinClass. Se você quiser assinar a FinClass, não esqueça que no dia 24 agora de abril, durante 24 horas, a gente vai comemorar o nosso aniversário na FinClass de 2 anos. Você vai ter acesso a uma promoção onde você não encontraria
normalmente. A plataforma já é acessada por R$ 59,90 por mês, que é um ticket extremamente baixo, e só durante essas 24 horas você vai poder assinar a plataforma com 50% de desconto por R$ 29,90. E dentre vários bônus que você vai receber, caso você assine no aniversário, você vai também poder participar do evento presencial no segundo semestre desse ano. Aliás, meu time acabou de me avisar que a segunda aula do meu treinamento sobre diversificação na Finclass está liberada para você, se você quiser dar uma conferida na qualidade do que a gente produziu, tá? O link está aqui na descrição. E só caso você tenha alguma dúvida ainda sobre se você deve ou não assinar a Finclass, a gente perguntou para os nossos alunos algumas coisas, né? 88,5% dos assinantes da Finclass melhoraram a vida financeira após terem assinado, 89,3% conseguiram dar os primeiros passos no mundo dos investimentos e 85,5% dizem que ter assinado foi o melhor investimento que eles já fizeram. São os nossos alunos, nossos inscritos, nossa comunidade que respondeu isso, tá bom? Então, fica aqui a dica para vocês. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!